Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Deus maravilhoso, sabemos que se rogarmos ao Senhor, suplicarmos ao Senhor, apelarmos, Deus, de profundo em nosso íntimo, Deus, com sinceridade, sabedoria, se assim desejamos que venha do Senhor, pedimos ao Senhor, que é nosso Pai, como filhos seremos abençoados, queremos sabedoria que vem do Senhor. Não astúcias, Deus, ímpias, mas sabedoria que vem do Senhor. Então, Deus, pela Tua palavra, mais uma vez, nos ensina, Deus, a olhar a vida numa perspectiva acima do sol, acima do céu. Olhando com lentes espirituais, Deus, para esse mundo. Olhando, Deus, que acima do sol há uma esperança, que é Cristo Jesus. Nos ensina, Deus, a não olhar esse mundo como os ímpios, pois, Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos selados, Pai, e eleitos, Deus, em Tua presciência para a Tua glória eterna. O Senhor tem chamado, Deus, ainda aqueles que estão longe do Senhor. O Senhor tem os reunido, assim como o Senhor fez com cada um de nós. Então, suplicamos, Pai, tira esse embaço das nossas visões, para que possamos contemplar esse mundo como peregrinos, Pai, e na certeza de que não pertencemos a esse mundo, mas crendo na esperança que está acima do sol. Possamos ver, Deus, que essa vida de fato, sem o Senhor, que essa vida sem o Senhor, sem levar o Senhor em conta, com o Senhor à parte, de fato essa vida é vaidade. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a viver nesse mundo. A certeza de que iremos viver perfeitos na glória eterna nós temos, mas nesse mundo, Pai, nós precisamos do Teu santo auxílio, da Tua palavra, Pai, então nos conduz por meio dela, por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, muitas vezes o pastor, ele é alvo de perguntas. E muitas vezes perguntas bíblicas bem difíceis mesmo. Mas mais difícil do que as perguntas bíblicas são perguntas sobre os paradoxos da vida. E nós nos deparamos com esse paradoxo aqui no sermão passado, do qual está no versículo 15 ao 22. Que ele vai dizer, olha, por que é que pessoas boas, pessoas honestas, morrem tão cedo? E por que é que muitas vezes ímpios e homens maus, eles prosperam tanto e vivem tanto tempo mais? Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, com todas as suas posses, ele buscou sabedoria em Deus para entender essas coisas. Logicamente que ele não buscou sabedoria somente em Deus, ele chegou a essa conclusão depois. Mas ele buscou prescrutar tudo aquilo que tinha nesse mundo, as ciências e, enfim, as filosofias, absolutamente tudo que ele podia trabalhar na sua mente, maquinar, inclusive nos livros.
sua labuta mesmo, na sua mente, ele mostra sempre uma confusão. Ele mostra que não tem respostas para isso. Resposta, inclusive, para o sentido da vida, no geral. Nós vimos que a vida, ela é uma porta fechada e que nessa vida nós não temos a chave. Nesse mundo nós não conseguiremos abrir, nós não conseguiremos decifrar o enigma da vida. Eis o motivo porque há tanto suicídio, eis o motivo porque a nossa mente está muito, sempre, sempre não, mas diversas vezes, confusa. Porque nós pensamos e queremos chegar a uma conclusão, mas uma conclusão satisfatória para responder os porquês da vida. E aí, num paradoxo desse, do qual a gente se depara numa calamidade mesmo, numa tragédia, morreu tão cedo, rapaz. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Nós vimos que a conclusão é que ele chega que está na mão do Senhor. O Senhor criou todas as coisas e Ele governa. É Ele que dirige. Tudo está no controle de Deus. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas está no controle de Deus que essas coisas aconteçam. Está no controle de Deus. O que eu não posso é pensar que Deus se descuidou. Ele não seria Deus. O que eu não posso pensar é que Deus não tem poder sobre tais e tais coisas, porque Ele não seria Deus. Agora, o porquê é que eu não consigo entender, Salomão vai chegar a essa conclusão aqui. O porquê eu não consigo entender, ele vai chegar à conclusão. Vejam, irmãos, esse empenho de Salomão, eu volto a lembrar a vocês, é falar isso para o povo de Deus. A gente fala sobre os prazeres, sobre o dinheiro, sobre as posses, sobre a riqueza, sobre essas coisas mais comuns que o mundo busca hoje, o seu lugar ao sol, aos prazeres, né? E ele disse já a Israel, olha, até um príncipe que chegar depois de mim, um rei, ele vai buscar a mesma coisa que eu, e eu já deixo logo claro aqui, ele não vai chegar a lugar nenhum, nada depois de mim ele vai chegar. Ele não vai conseguir chegar um passo depois de mim, de onde eu cheguei. Ele quer dizer, não tentem, porque vocês não vão conseguir. Mas ele quer dizer também com isso, por mais que você busque sabedoria, por mais que você se sinta esperto demais, você não vai conseguir responder a alguns porquês da vida. A sua esperança está a se apegar em Deus. Como um filho se apega ao pai e não entende porque o pai procedeu daquele jeito, mas ele diz assim, eu confio. Aquela velha expressão do porquê uma esposa permite que seu marido segure a sua mão, porque ela pega na mão do seu marido. E aí quando uma namorada permite isso, que o seu namorado pegue na sua mão, no meu ponto de vista, é muito mais do que uma expressão de carinho. É porque ela está transmitindo para aquele rapaz, olha, eu me caso com você, tanto que eu confio em você. Está me conduzindo pela mão. Pena que a gente não tem isso sempre na cabeça, né? É mais uma expressão de carinho e, enfim, isso passa desapercebidamente. Mas o marido está conduzindo a esposa. Eu vou para onde você me levar. Decida, é você que vai decidir. Estamos aqui numa indecisão. Eu vou deixar que meu marido me governe. Eu vou deixar que o cabeça federal, dito por Deus desde a criação do mundo, decida as coisas. A mulher confia. A mulher descansa. Assim mesmo como os filhos. Eu estou nos braços do meu pai. Então, eu confio. Eu lembro quando eu era mais novo, e meu pai sempre gostou de moto, e descendo a ladeira da rodoviária velha, quando eu era, não sei porquê, a gente morava sempre aqui embaixo, mas acho que quando eu ia para algum jogo, não sei, enfim, eu voltava, meu pai, foram poucas as vezes isso, e era noite, e eu via aquela ladeira enorme, e aquele vento forte, né, soprando frio em mim. Aquilo me dava um medo muito grande, mas aí eu fechava os olhos e abraçava meu pai com força, porque eu sabia que era ele que estava pilotando, e eu sabia que nada de mal iria acontecer, pela sua responsabilidade, pela sua segurança, pelo seu cuidado, dobrado por saber que eu estava ali atrás. O pregador, ele sente isso, irmãos.
pregador, ele diz assim, olha, eu cheguei à conclusão, temer a Deus, que é o que ele já falou, ser bom diante de Deus, ou seja, agradar a Deus, essa é a nossa segurança. Eu não vou conseguir as respostas, mas quem tem a resposta é o meu Deus, e eu confio nele. Descansar em Deus, saber que Ele tem as respostas. É isso que a gente requer dos nossos filhos. Você não consegue entender não, meu filho, mas apenas aceite, apenas concorde comigo, apenas descanse. Não chore. É o que dizemos muitas vezes para nossa esposa, quando elas lamentam, quando elas choram por uma decisão nossa. Eu estou fazendo o melhor para a gente. Eu quero apenas que você confie em mim, que tudo vai dar certo. O versículo 23, do qual nós vamos dar início agora, eu quero que a gente dê início sem que você esqueça que nesse paradoxo, irmãos, ele disse, olha, não tentem, pelo próprio método de vocês, encontrar essas respostas e mudar as coisas na sua vida. Não tentem mudar o curso da sua vida pelo seu próprio método. E ele vai dizer qual dois aqui, no sermão passado nós vimos, do versículo 15 ao 22. Ele vai dizer ser demasiadamente justo e demasiadamente perverso. São textos que, muitas vezes, aquele ímpio que está na igreja, ele gosta de ver isso. Olha aqui, ó, eu já vi isso, irmão, já disseram para mim isso. E tem que ser todo certinho mesmo, né? O presbítero Pedro e eu, a gente já se deparou aqui na adolescência, né? Com um rapaz que se dizia muito crente mesmo, muito piedoso, e a gente, quando confrontava ele pela palavra, ele dizia, e tem que ser tudo como está aqui mesmo, a gente tem que seguir exatamente como está na Bíblia. Não é tudo aí que a gente tem que ouvir, não. Mas ele era muito piedoso e muito crente, mas da maneira dele. E outras pessoas já ouvi dizer, nós não podemos ser demasiadamente justo. Ou seja, com isso, tem uma brechazinha para desonestidade, tem uma brechazinha para uma mentira, tem uma brechazinha para o pecado. E na verdade nós vimos que o texto não quer dizer isso. Demasiadamente justo significa com a sua muita justiça, em sendo super justo, você mude o curso das coisas. Talvez, se eu me empenhar em ser super justo, eu vou conseguir prolongar a minha vida neste mundo. Você deve fazer isso por consequência da justiça que foi feita em seu favor, da justiça da qual selou você, da qual habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. Mas, por causa disso, não. Então, não sejas demasiadamente justo, significa, através das suas boas obras, através das suas muitas justiças, através do seu empenho ser bom, mudar o curso das coisas. E ser demasiadamente perverso, é porque o homem já sabe que é mau. O homem nasceu em pecado, como disse Davi, e em pecado concebeu sua mãe. Ele está dizendo, você já é pecador, miserável. Apesar de ser salvo, você ainda continua pecando. Então não dê ocasião para mais pecado na sua vida. Você já é pecador. Você já é descendente de Adão. Então não dê mais lugar à carne para que não continue pecando cada vez mais. Então ele vai dizer, não sigam esse método de vocês, mas ele vai dizer, tema a Deus. Busque isso a Deus. E ele vai dizer no versículo 18, então, que quem teme a Deus de todas as coisas sai ileso. Mas vamos para o versículo 23 que diz, tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornei-me sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Tudo isso experimentei. Aquilo que precedeu, todo precedente, ele diz, eu experimentei pela sabedoria. Eu experimentei pelo meu empenho em conhecer. Mas ele chegou a uma conclusão. Então ele disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ele não falou isso de maneira leviana, não. Ele se tornou sábio mesmo. É assim que ele é conhecido. O livro de sabedoria que ele escreveu de Provérbios. Essa é a sua marca nesse mundo. Todo mundo só fala da riqueza e das muitas mulheres, mas a sua sabedoria. Então, sem que falasse de uma maneira fútil, né? Ele de fato se tornou sábio.
mas a conclusão que ele chegou, sabedoria estava longe dele. O que ele quer dizer com esse está longe, essa sabedoria, é aquilo que eu disse agora há pouco. A conclusão que ele chegou é a resposta para essas coisas. Ele não vai conseguir chegar. O que o texto está dizendo aqui, o que Salomão está dizendo aqui para o Israel, para aquele Israel jovem, cheio de motivações, cheios de coragem para vencer na vida, ele está dizendo, há limitações na nossa sabedoria. Há limitações no nosso conhecimento. Ele está dizendo, você não sabe todas as coisas, você nunca saberá todas as respostas, você nunca vai atingir a mente de Deus. Isaías vai dizer que como o mar é profundo, os meus pensamentos também são profundos e quem poderá alcançá-los? O próprio Deus diz isso, é o que Isaías diz, profundidade dos pensamentos de Deus. Então ele vai dizer, eu busquei isso, a sabedoria, mas a sabedoria estava longe de mim. O explicar o propósito da vida não estava ao meu alcance. Está longe dele. Não está ao seu alcance. É inatingível. Cheguei ao ápice da sabedoria humana. Eu cheguei ao máximo onde o ser humano consegue com a sua sabedoria. Não consigo responder tais e tais coisas. Não consigo responder acerca dessas perguntas, desses paradoxos da vida. Não consigo. Eu não consigo. Só resta uma coisa para mim e para você. Se Salomão não conseguiu, se estava longe dele, eu que sou bobinho, devo descansar apenas em Deus. Daí, eu já me aquieto e já descanso em Deus. Eu não vou responder a esses paradoxos da vida. Irmãos, quem tentou alcançar o inatingível foi Adão e Eva. Veja, não comerás dessa árvore, de tudo vocês vão comer. Mas vejam, Deus fez eles retos, Deus fez ele bom, no conceito de bom, de perfeito. Eles que se meteram nessa astúcia. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão conhecer o bem e o mal. Eu não quero que vocês comam dessa árvore. Não vão comer. No imperativo mesmo. Não comereis. Mas o homem feito reto, perfeito, ele se mete nessa astúcia de querer ter a mente igual à mente de Deus. Espera aí, se eu comer... Quem foi que disse? Quem foi que propôs ao homem? Satanás. É porque se dela você comer, os seus olhos vão se abrir. Vocês vão atingir a mente de Deus. Vocês vão conhecer aquilo que só Deus conhece. E a mulher desejou, juntamente com o marido, lógico, porque ele foi e comeu. Concordou, dentre o pecado de permitir que a mulher liderasse, permitir que a mulher decidisse, não cuidou da mulher, covarde, foi lá e comungou do erro. Mas então, nós temos um exemplo no início de tudo, de alguém que não aceitou a limitação da sabedoria. Eu sei da minha mente finita, e eu confio na mente eterna, na sabedoria do meu Deus. Então ele diz, está muito longe de mim. O versículo 24, o que está longe e muito profundo, esse o que está, vocês já entendem o que é, né? Esse o que está longe, vocês já entendem o que é. As respostas para esses paradoxos da vida. O que está aí é as respostas para o sentido da vida. O conhecimento de todas as coisas, da causa de todas as coisas. Então, o que está longe e muito profundo, quem o achará? Veja, se isso não pertence a mim, se está longe desse jeito, como nós vimos no versículo 23, se eu entendo na minha limitação que eu tenho,
Ninguém vai achar, não. Aí ele está querendo dizer para vocês, vocês vão tentar ainda? Vocês vão ficar inquietos, tentando buscar porque essas coisas acontecem na minha vida e na sua? Porque o mundo é desse jeito. Muitas vezes acontece isso quando a gente pensa sobre a predestinação. A predestinação é algo bíblico. Mas a predestinação ela não está somente em um versículo da Bíblia. A predestinação ela está permeada em todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento, inclusive explicitamente. Aí você entende que se todos pecaram e ofenderam a Deus, se todos foram destituídos e afastados da glória de Deus, você entende que o incrível aí é Deus ainda aceitar alguns. O incrível aí não é dizer, uns vão para o inferno, Não, o incrível aí é, uns vão para o céu, uns vão ser salvos. Como? Como isso é possível se todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus? Porque Deus resolveu amar um. O normal, o comum, o óbvio seria se todos fossem destinados ao inferno. Todos, porque pecaram. O incrível é Deus ainda dizer, eu vou salvar alguns. Eu vou preservar alguns ainda. Por causa de Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, na sua contínua intercessão em nosso favor como sumo sacerdote. Mas tudo bem, até aí a gente entende, que maravilha. Mas quando se fala sobre as crianças, e sobre crianças que morreram na infância, será que todas as crianças que morrem, elas são predestinadas aos céus? São respostas que nós não temos. E eu vejo pastores, bons teólogos reformados, que já dizem assim, olha, eu acredito que se morrer na infância, não por inocência, porque nenhuma criança é inocente, toda criança nasce em pecado, é o que diz a Bíblia. E se ela nasce em pecado, ela está afastada da glória de Deus. Ela merece o inferno como qualquer outra pessoa adulta, adolescente ou jovem. Mas é difícil da gente pensar sobre isso. E algumas pessoas dizem, não, se elas morreram na infância, elas vão para o céu. Deus predestinou todas as crianças para ir para o céu. Apesar de serem pecadoras, mas salvas pela graça. Eu vejo que isso é uma resposta para um conforto para a mente da gente. Estou dando um exemplo só. Nós damos respostas muitas vezes para confortar a nossa mente de coisas que eu não gostaria que fossem desse jeito. Ou de perguntar como serão. Eu só posso descansar. Entender que a minha mente ela é bem miúda, bem pequenininha, mas muito pequena, ela é incomparável. Sem que eu possa dizer que a minha é minha pequena e que a de Deus é grande, eu não posso fazer nem essa comparação. Mas muitas vezes nós tentamos dar respostas para as coisas, como dizer assim, alguém vai com pecado para o céu? Como é que pode então? Estamos dizendo que Deus é mentiroso? Que Deus odeia o pecado, que Deus não comunga com o pecado? Estamos dizendo então que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que Ele morra, para que Ele derrame o seu sangue por nós, de maneira inútil, que não serviu de nada aquilo? Se todo mundo vai para o céu, por que então se arrepender? Por que então crer em Cristo? Por que então uma vida de abnegação? Tentamos então dar esses porquês. E o que Salomão vai dizer para mim e para você é, se está longe dessa maneira, o que está, ou seja, esses porquês, vocês não vão achar. Quem achará? E o versículo 25 mostra que ele não se conformou, mas então que de contínuo ele apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Veja, ele não cessou de quê? Do que foi que ele não se deu por vencido? Não de não descansar na sabedoria de Deus, mas de tentar entender as demais coisas naquilo que cabe a ele. Eu não desisti.
Eu não virei um ocioso na minha mente. Crer também é pensar. Aos cristãos que foi dado o Espírito Santo de Deus, foi dado muito mais então de sabedoria. Temos que raciocinar sim, entre muitas coisas dessa vida. Então, uma das coisas da qual eu preciso e você nos preocuparmos é acerca da perversidade, é acerca do pecado, é acerca de uma vida contrária a Deus, de uma vida vivida da pior maneira possível para Deus. E ele vai dizer, eu me apliquei a conhecer, a esquadriar isso, a prescrutar isso, eu investi nisso, de que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Aí agora, ele vai dar um exemplo do que é loucura. Ele quer explicar o que é loucura, então, para todos nós. A escravidão do pecado, numa vida que não teme a Deus, uma vida controlada pelo pecado, pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias paixões e impulsos, pelo nosso próprio querer, isso é loucura. Como é que ele descreve isso? Numa mulher. Observe, irmãos, ele vai pegar então um provérbio, e tem vários provérbios que vai falar sobre essa mulher, tá? Ele diz, achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. A mulher que tem um instinto de caça, a mulher que tem um instinto de carcereira, ele está dizendo, olha, já viu esse tipo de mulher? Essa mulher é como um buraco negro, Sidney Graydan nos vai dizer, da qual ela vai sugar o homem todo para dentro dela, ela vai destruir a vida de um homem. A Bíblia diz que a mulher sensata, ela constrói a sua casa, mas a mulher insensata, com as suas próprias mãos, ela derruba o seu lar. A mulher insensata, ela destrói o seu casamento. A mulher insensata, ela destrói tudo aquilo que foi projeto de Deus, em tudo aquilo que Deus colocou o seu dedo com todo amor. A mulher insensata, ela destrói. E lembrem-se, a mulher insensata, ela é cheia de justificativa. Ninguém, homem e mulher, porque sabe o que é que Sidney Graydan também comenta aqui? Ele fala, olha, está falando sobre a mulher, mas olha, existem homens. Aí ele diz assim, ó, usem exemplos de homens como cafetões, como homens que são prostitutos também, homens que usam da sedução também para as mulheres, homens que destroem sonhos de mulheres por aí. Então veja, ele está dizendo, não entenda que ele está querendo ser alguém machista, não, é porque é um homem que está escrevendo, mas ele não está sendo machista aqui não. Mas veja, tanto homem quanto mulher, mas falando da mulher insensata, sempre na insensatez há muitas justificativas, há muitas razões, e nessas razões, sabedoria. Sabedoria entre aspas. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, por causa disso, daquilo outro. Nada vai justificar você destruir o seu casamento com as suas próprias mãos. Nada vai justificar. Absolutamente nada vai colar diante de Deus. Nada. Sabe qual é o retrato que ele faz aqui disso? É loucura. Olha, ele quer dizer que descobriu que a perversidade é loucura, que a insensatez é loucura. Aí para que ele pudesse alargar os ouvidos dos judeus, alargar os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nos encher de perplexidade, deixa eu colocar aqui uma figura na frente de vocês. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Está aqui a personificação da loucura. Aquela mulher, que o Provérbios vai falar tanto sobre ela, o próprio Salomão escreveu sobre ela,
Isso aqui é a expressão do que eu quero dizer para vocês, que é uma coisa louca. É você se entregar ao pecado. É você se entregar à sua própria sabedoria, à sua própria condução. Então veja, a loucura é como esse buraco negro que vai sugando todo você, sugando você para longe de Deus. Mas observe o que diz: quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Quem for bom de Deus, diante de Deus, fugirá dela. O versículo 18 diz: aquele que teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Esse aquele que for bom diante de Deus, aquele que vive para agradar a Deus, vive fazendo a vontade de Deus, custe o que custar. Aquele que procede dessa maneira com Deus, vai conseguir fugir dela. Ou seja, não é impossível o homem fugir dessa mulher, não é impossível o homem fugir desse mundo cheio de pecado, cheio de suas paixões, de seus impulsos. Não é impossível para o homem dizer não para ele mesmo, para o seu coração. Não é impossível para o homem a abnegação. Então ele vai dizer, versículo 27, eis o que eu achei. Veja, eu não achei, está longe demais. Quem vai achar? Então eu vou dizer o que foi que eu achei. Diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, pensando nesses paradoxos de ser demasiadamente justo, de não ser demasiadamente justo, nem ser demasiadamente perverso, de tentar entender por que é que homens bons morrem na sua bondade, por que é que homens ímpios prosperam e vivem mais, comparando uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, para chegar a uma conclusão, foi isso que eu achei. Juízo que ainda procuro e não o achei. Chega a ser irônico, né, irmãos? Eis o que eu achei, não achei. Eis o que eu achei, não achei. Eu costumo brincar, eu só sei de duas coisas na minha sabedoria. Na minha própria sabedoria eu só sei de duas coisas, eu digo. Uma eu esqueci e a outra eu estou tentando lembrar. Então eu vou dizer o que eu achei. Eu ainda não achei. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava. Entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Ainda que há sugestão para um machismo chauvinista, não é isso que o autor está dizendo. Sabemos que o autor teve muitas mulheres. Ainda que há uma sugestão de um pensamento aí homossexual, também não é isso que o autor quer dizer. Ele quer trazer, irmãos, a totalidade da depravação humana, a universalidade do pecado entre os homens. Observe, irmãos, olha, entre 1000, esse número 1000 aí, ele quer dizer a totalidade. Veja, entre a totalidade dos homens, eu só achei um. Mas entre tantas mulheres que eu tive, seu exemplo de mulheres que ele conheceu, que ele procurou saber, ele nunca viu nem ouviu, não existiu nenhuma. 1000, a totalidade dos homens, e ele incluiu também as mulheres, nenhuma sequer. Mas um homem, ele vai dizer, eu achei um como esperava. Entre os homens, então, homens e mulheres, um homem, um como eu esperava, que fosse sensato, que fosse completamente justo, sem que sua justiça servisse para que pudesse moldar e controlar os seus dias e os seus feitos. Um completamente sábio,
sabedoria que está acima da sabedoria limitadíssima humana, um que tem a resposta para todos os paradoxos, um que não precisou de riqueza, um que não precisou de aplausos, de toda a glória desse mundo, mas unicamente da glória do Pai. Ele se refere então ao Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei eu encontrei apenas, como eu esperava. Dentro de tudo aquilo que eu entendi como sabedoria, sensatez, justiça, que responde a todos os enigmas da vida, a resposta para tudo, como eu esperava, eu achei o Senhor Jesus Cristo, aquele Messias que viria. Eis o que tão, versículo 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Irmãos, lá em Gênesis, quando nós lemos que Deus fez o homem, ele viu que o homem era o quê? Viu que o homem era bom. O nosso conceito de bom, na nossa gramática, né, quando nós lemos, escrevemos, quando nós conversamos sobre aquilo que é bom, nós não nos contentamos se a coisa não for tão maravilhosa em dizer que ela é boa. Eu lembro que eu estudei na escola, quando era pequeno, até a 4ª série, que todos os dias ia o boletim para casa. E aí no boletim, todo dia tinha uma nota do seu comportamento. E era assim: insuficiente, bom, muito bom, ótimo e excelente. Era desse jeitinho. Insuficiente, bom, muito bom, ótimo e excelente. Eu tenho plena convicção que era exatamente assim. E aí eu lembro, irmãos, que insuficiente, ninguém tirava insuficiente. A professora escrevia de caneta vermelha quando era insuficiente. E aí, infelizmente, eu tirava uns insuficientes e apanhava quando chegava em casa. Mas era algo incomum o insuficiente. E aí, quando chegava em casa insuficiente, eu já ia para casa com a pressão baixa. Eu já ia para casa gelado, porque insuficiente era motivo de surra, era vergonha para os pais. E aí tinha regular, me perdoem, insuficiente e regular. Regular também era escrito de caneta vermelha. E eu lembro que minha mãe dizia, Heraldo, quando ele chegava em casa, Ronaldo tirou regular de novo. E eu lembro que era um puxão de orelha, que aí está a explicação do porquê ela é um pouco avantajada. Né? Não era uma surra, mas era, posse, vai lá para o quarto de castigo. Né? Então, regular era uma coisa também terrível. O bom era aquela coisa na beirinha do abismo. Faltava pouco para você levar um regular. Era o bom. Então o bom não era uma coisa boa. Todo mundo se orgulhava na sala de aula quando recebia um ótimo. Assim como o insuficiente, o parabéns também era uma coisa muito, muito difícil de ser tirado, o parabéns. Mas logo depois do regular, escrevia-se não mais de caneta vermelha, mas de caneta azul, bom. Era coisa que os pais não se orgulhavam, não. Bom estava pertinho do regular. Porque depois do bom tinha muito bom, que era o que os pais se alegravam, e tinha também o ótimo, que era uma alegria. E o parabéns era algo que estava longe de mim, inatingível para mim tirar um parabéns. Eu lembro que uma vez eu me fingi de morto na sala. Eu não fui nem para o intervalo, sério mesmo. Eu não fui nem para o intervalo para ver se eu iria agradar meus pais com um excelente, né? Para ver se eu iria para a Disney naquele ano com aquele excelente. Abaixei a cabeça, não fui para o intervalo. E a única coisa que eu recebi foi o muito bom. Porque meu boletim variava entre bom e irregular, bom e irregular, bom e irregular. Nunca consegui aquele tão esperado excelente. Mas observe, irmãos, o nosso conceito de bom está desse jeito. O nosso conceito de bom está pertinho de uma coisa ruim. Mas o conceito de bom na Bíblia é o conceito de perfeito. Deus, quando fez o homem,
Ele viu que o homem era reto, não tinha defeitos, não era torto em nenhum dos seus caminhos, nenhum dos seus pensamentos. Deus, quando fez o homem, ele viu que o homem era, no conceito de bom, ali bíblico, perfeito. O que Salomão está dizendo, olha, a culpa é toda sua. Se você entra nessa loucura da vida, nesse abismo que te suga completamente, e te suga para longe de Deus, por causa dos porquês da vida, você tenta viver a resposta, alheia a Deus, vivendo pela sua própria sabedoria, pelos seus próprios desígnios. Ele vai dizer, olha, a culpa é sua. No dia do juízo final, quando você for reprovado por Deus, a culpa vai ser sua. A tragédia de você viver daqui a pouco, apesar de tanto prazer hoje, amanhã angústia. Sidney Greidanos vai dizer também sobre isso, o jogo, o vício de jogo. Você está viciado em jogo. É tão prazeroso você jogar ali e apostar dinheiro. Mas quando você volta para casa, quando você perde tudo, é tão angustiante. É como o uso de drogas, né? A droga ela vai te dar algumas emoções, você vai dizer, rapaz, isso é muito bom, não sei nem porque é proibido. E aí depois, quando você vicia, os males que ela vai trazer para a sua vida, dessa mesma maneira, vocês acham que nos seus desígnios e propósitos, nos seus pensamentos, na sua sabedoria, você acha que está no controle, e depois sua vida vai se tornar uma tragédia ainda nessa vida, e assim eternamente. O que Salomão está dizendo, não culpe a Deus. Você é indesculpável. A culpa é sua. Deus fez você reto. E aí o que acontece? Você simplesmente se mete em astúcia. Como no começo da raça humana, Caim e Abel, e assim vai. Quando o homem tenta aí administrar o mundo, e Deus diz, vou destruir o mundo com dilúvio, com água. Aí depois o homem vai de novo e vamos construir uma torre bem alta que chega aos céus, para que os homens não se dispersem. E aí Deus vai e dispersa os homens, ou seja, não é pela sabedoria e administração do homem, mas de Deus. Então veja, pastor, qual é a solução então se eu já sou pecador? Se Deus me fez reto, mas eu nasci em pecado e o pecado ainda me assedia e me arrasta para baixo. A nossa esperança, irmãos, está acima do sol. Veja, é muito profundo, ele vai dizer. Essa sabedoria, ela é muito profunda. Versículo 24 diz, está longe e é muito profunda. É profunda como o mar mesmo, é insondável. Está muito longe como o horizonte mesmo no mar. É como você ficar de frente para o mar e dizer, eu não consigo ver o fim. É como alguém que tenta mergulhar o mais fundo do oceano e não consegue chegar lá no final, porque é muito profundo. Há uma chance para mim, então, nesse paradoxo, em tudo que você falou, há uma esperança para mim. Há uma esperança. Há uma esperança acima dos sols. Deus fez você perfeito, você pecou, você como se tivesse apertado um botão de autodestruição, cheio de corrupção, mazelas, chagas, pecados. Há uma esperança para que você saia desse buraco negro. Efésios capítulo 2, versículo 10, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você foi feito perfeito, reto, mas se intrometeu em astúcia. Há uma esperança para você. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso aí é predestinação. Isso é predestinação. Você nasceu reto, Deus fez o homem perfeito, o homem pecou. Então você pode ser refeito em Cristo Jesus. Você foi corrompido, se destruiu, todos foram afastados de Deus, da glória de Deus por causa do pecado. Então ele vai dizer, olha,
em Cristo Jesus você foi feito. Peraí, mas como se eu nasci reto lá e Eclesiastes diz que eu me intrometi em astúcias e de antemão o Senhor fez isso. Em sua presciência Ele predestinou você para que você fosse reajustado, para que você fosse feito uma nova criatura. Deus te deu um novo coração. E Ele diz, para que você andasse agora nos caminhos do Senhor, mas não nos seus próprios caminhos, nessas boas obras. Colossenses, irmãos. Abram suas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 9 e 10. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Há uma esperança, irmãos. Observe. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Veja, você já se despiu do velho homem, daquele homem que se meteu em astúcia. Você já se despiu dele, com os seus feitos, com as suas sabedorias, com as suas obras, e vos revestistes do novo homem, que o quê? Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, irmãos, você se revestiu desse novo homem, que o quê? Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que criou você, ele refaz você, mas não segundo a sua sabedoria, mas segundo a imagem dele. Vejam só, irmãos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós agora somos refeitos. Há uma esperança então para nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20, irmãos. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e leia que há uma esperança. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu que vivo, não, mas Cristo vive em mim. Eu vivo agora por Cristo. Mas aonde é que eu vivo? Onde é que Cristo vive em mim? Nesse corpo da qual eu corrompi, nesse corpo na qual Deus me criou reto e eu me meti em astúcias. Há uma esperança para você nessa vida ainda, e a centralidade dela e a causa dela é Cristo Jesus. Irmãos, eu tinha outros textos bíblicos aqui para falar sobre Cristo sendo a sabedoria de Deus. Mas como eu já preguei sobre isso e já os citei, eu não vou repetir. Mas me permita então um último versículo. Sobre há uma esperança para você que nasceu reto e se meteu em astúcias, que até hoje tem se metido em astúcias, que parece que está dando tudo certo, mas o cabo desse caminho, como diz o próprio Salomão em Provérbios, há caminhos que parecem retos para o homem. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas ao cabo deles, o final deles, é caminho de morte. Último texto, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo,
ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que todas as coisas se fizeram novas. Ele vai dizer uma condicional ali no se alguém está em Cristo. Há uma esperança, meu irmão, para você, e está na sabedoria que é Cristo. Se você estiver nele, você pode ser refeito, você pode ser uma nova criatura, e todas as coisas passarem a ser novas. Deixa eu concluir com um exemplo que nós tivemos na sexta-feira agora, na nossa reunião de casais. Só para vocês entenderem como os casais perdem quando não participam dessas reuniões. Sejam nas dificuldades que nós temos no casamento. Muitas vezes nós achamos que o casamento, ele vai, como diz os filmes e os livros de romance, ele vai até o altar. Momento do beijo, sejam felizes para sempre, até que a morte os separe. O filme acaba ali, sem que mostre o que continua no casamento. E o livro de romance acaba ali, sem que mostre o cotidiano no casamento, as suas dificuldades e seus conflitos. Ele vai dizer que muitas vezes os crentes não entendem o conceito de graça, e eles acham que a graça vai até somente a salvação, que a graça só vai somente salvar você, mas eles esquecem que a graça está de contínuo sobre todas as áreas de suas vidas, em todos os momentos de suas vidas, inclusive no seu casamento. Em Ele pode restaurar, em Ele pode transformar os seus casamentos todos os dias. Ele pode reparar aquele defeito, Ele pode reparar aquilo e polir, de maneira que você nem veja mais o defeito, de maneira que você nem sinta mais a dor daquele arranhão e daquela cicatriz. Isso é graça. O Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua vida essa manhã, mesmo sem que você jogue desculpa nos paradoxos da vida e tenha vivido a sua vida em sua própria condução, com a mão no timão, com a mão na direção do barco. Ele quer dizer, Deus pode transformar a sua vida. Segundo, não uma nova imagem de reencarnar e tentar se purificar e tentar ser uma nova pessoa, talvez até mesmo num cachorro, num bicho ou numa outra pessoa. Não, observe o Evangelho, observe que notícia maravilhosa. Você pode ser refeito, você pode ser aperfeiçoado agora, mas não como outra tentativa de você mesmo chegar a desvendar o enigma da vida, o propósito de estar nesse mundo, para onde eu vou durante a eternidade, o que eu devo fazer aqui, como eu devo viver. Ele vai dizer que em Cristo Jesus você pode ser uma nova criatura. E ele vai dizer que nessa graça de ser nova criatura, absolutamente todas as coisas vão se passar e absolutamente vão se tornar novas. Criação dos seus filhos, casamento do seu lar, os seus negócios, seus planos daqui para frente. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, por Cristo Jesus, porque Ele é a chave que desvenda todos os mistérios da nossa vida. Não vou procurar em minha própria justiça, em ser demasiadamente justo, mudar as coisas, nem vou me entregar então à perversidade, à condução dessa vida e do meu próprio coração. Eu vou temer a Deus, eu vou agradar a Deus para fugir desse abismo, dessa loucura, e ser recriado reto, assim como Ele me fez, mas segundo a imagem do seu Filho. Louvado seja, irmãos, o nosso Senhor. Amém.